Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa herança, né? Porque nós temos Israel e a igreja, as nações, como será, né? Eu vou fazer umas observações assim superficiais, porque esse assunto é muito profundo, porque para a gente falar sobre a herança das nações, temos que falar sobre as duas casas de Israel, e eu não fiz esse vídeo ainda. Eu quero fazer. Quando eu fizer o vídeo As Duas Casas de Israel, aí a gente fala mais sobre isso, tá certo? Bem, no Antigo Testamento, né? Vamos falar sobre o Antigo Testamento. A herança da terra era limitada a quê? A Canaã, terra da promessa, né? Era como um tipo. Eu falei para vocês que tudo do Antigo Testamento era como figura do Novo. Foi uma promessa feita não só a Abraão, mas a sua descendência, né? Quando fala descendência, está falando de Cristo. Tem um texto muito preciso em Gálatas e Romanos sobre isso, né? A descendência de Cristo, que é a descendência de Abraão, que vai aquela linha da herança da fé, Abraão, Isaac, Jacó, que herdaram aquela fé e chega até Cristo, né? Para depois chegar à igreja, né? Então, vamos ver aqui. Com promessa ainda não cumprida, porque essa promessa da terra foi dada a Abraão, mas a gente vai ver em Romano, em Atos 7:5. Eu vou ler. Atos 7:5. Eu faço questão de ler. Eu já falei um pouco muito sobre a herança de Abraão, mas eu quero eu só quero somente ler esse texto. 7:5 diz assim. Então, vamos começar do 4. Então saiu da terra dos caldeus, habitou na terra de Arã, em Arã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, depois dele, a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Antes mesmo dele ser pai de um único filho, Deus já tinha lhe prometido toda a sua herança. Entendeu? Mas só que houve a promessa, mas ele não botou nela nem um espaço de um pé, veja. E não lhe deu nela herança, nem ainda de um espaço de um pé. A fé de Abraão é uma coisa impressionante. Então ele viveu toda aquela fé, mas ele não se apossou da terra. Ele foi nômade, né? Peregrinou por aquelas terras, mas morreu e não recebeu, né? Vamos lá. Pela fé habitou na terra de sua promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Que cidade é essa? A cidade santa, que vai descer do céu no final do milênio. Não confundir com a restauração de Jerusalém, que acontecerá no começo. Aqui está em Hebreus 11, 9-10. Agora, isso ali foi no Novo, né? Vamos ver agora no Novo Testamento ainda. Vamos continuar aqui. A herança é expandida para incluir a igreja, né? Porque vocês sabem que quando eles rejeitaram, abriu-se a oportunidade da igreja herdar, né? As promessas que foram feitas a Abraão. E o reino se expande a toda a terra, né? Aí vamos depois ver as duas casas de Israel, porque isso vai fechar com chave de ouro, porque vai dar uma compreensão muito grande sobre isso. Contudo, para herdar o reino, somente através de quem? De Cristo. Ninguém reina, ninguém recebe esse reino sem ser através de Jesus, né? Como já vimos lá no começo, né? Carne e sangue, de forma alguma, herdará o reino de Cristo. Ele mesmo disse. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, saber, pois, que só os que são da fé são filhos de Abraão. E só os que são da fé, os filhos de Abraão, é que herdarão pela fé em Cristo Jesus, né? Ora, as promessas foram feitas a Abraão
e a sua descendência, e não diz as suas descendências, né? Ele diz a sua descendência, como falando de muitas, mas de uma só, a descendência que é Cristo. Então, Jesus Cristo é a porta, né? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a única forma da gente alcançar este reino. Gálatas 3,16. Bem, Jesus estava em um caloroso embate com os doutores da lei, os fariseus, em João 8. Olha isso aqui. Discurso de Jesus com os fariseus. É um discurso muito grande, tá certo? É um discurso muito grande, onde ele trava com os fariseus, né? Eu vou ler só um pedaço, para depois a gente contextualizar, tá bom? Em verdade, vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tem demônios. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes que se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte? És tu maior que Abraão, o nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, que dizeis que é vosso Pai. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que eu não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, veja só, Abraão, vosso pai, exultou ao ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ele exultou ao ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram as pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando por meio deles, e assim se retirou. Abraão, em uma visão, viu Cristo, né? Avistou a cruz de Cristo, avistou a salvação de Cristo, em uma visão. Foi Abraão que viu Cristo, não foi Cristo que viu Abraão. Mas os judeus, eles fizeram torceram as palavras de Cristo e disseram: tu não tens nem 50 anos, já viste e viste nosso pai Abraão? Na verdade, não foi Cristo que viu Abraão, né? Jesus Cristo, como homem, ele não viu Abraão. Mas Abraão viu Cristo pela fé, tá certo? Abraão, vosso pai, exultou ao ver o meu dia. Viu e alegrou-se. Então, veja, Abraão, ele foi salvo pelo Cristo que viria. Nós somos salvos pelo Cristo que veio. Tá certo? Isso é muito importante. Porque muitos, eu tinha dúvida para saber como é que eles vão ser salvos, se somos salvos por Jesus Cristo e os nossos pais não tiveram a oportunidade de ser salvos por Cristo, né? Não foram contemporâneos de Cristo, mas eles foram salvos pelo Cristo que viria. Abraão exultou em ver o meu dia, entendeu? E eles distorceram. Ora, tu não tem nem 50 anos, já viste Abraão? Veja o engodo aí da palavra, eles engodando, ou seja, digamos, traindo a verdade dos textos, né? Porque na verdade Jesus não falou isso, Jesus falou que Abraão tinha visto ele, e não que ele tinha visto Abraão, né? Então Abraão creu nesta verdade, Abraão creu neste Cristo que viria, né? E nós cremos no Cristo que veio, né? Então, há 4 tipos de pessoas que podemos dizer que estarão no milênio, né? Eu vou falar agora pelo menos dessas, veja só. A igreja ressurreta, né? Que são judeus e gentios que creram em Cristo atualmente. Estes herdarão Sião. Serão gloriosos e serão reis e sacerdotes. E temos também as nações que
crerão em Cristo no período da tribulação, ou seja, depois que fechar a porta da graça, ou até antes, receberem Cristo. As nações que forem, digamos assim, poupadas, haverá também esse tipo de nação. Elas não serão destruídas, não serão jogadas no lago de fogo, mas também não receberão o corpo ressurreto. Tem textos que falam sobre esse tipo de pessoa. E terão as nações que enfrentarão a Deus, né? Que são os pecadores. Vamos ver o que é que os textos dizem sobre isso, né? Os que receberão o corpo glorioso, a igreja, judeus e gentios convertidos a Cristo antes de sua vinda. E os que escaparem e sobreviverem, né? Escaparão e sobreviverão, passando ao reino, sem contudo receber os corpos gloriosos. Vamos ver Jeremias 31, de 1 a 2, que diz assim: naquele tempo, veja que texto importante aqui, tá? Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel. De todas as famílias. Ele não está dizendo que será o rei só dos que ressuscitaram, dos judeus messiânicos, não. Ele será o rei de todas as famílias de Israel, desculpe. E elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada, achou graça no deserto. Ou seja, naquele momento da ira, do derramamento da ira, que eles se esconderão entre as rochas, nas montanhas, nos lugares, nos desertos, eles alcançarão graça. Serão refugiados no deserto e lá alcançarão graças. Entendeu? Esses serão um tipo de povo que não serão não serão ressurreitos, não será aquela igreja gloriosa, messiânica, de corpo glorioso. Israel mesmo, quando eu fizer descansar. Ou seja, o povo dos que escapam da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu fizer descansar. Ou seja, quem Deus fizer descansar é quem entrará no milênio. Porque o milênio é o descanso sabático de Cristo. Então, essa Jerusalém será restaurada, será habitada por todos que tiverem o sinal de Cristo, ou não tiverem o sinal da besta, né? A igreja habitará em Sião, será o sacerdócio de Cristo. Jerusalém atual, conforme escrito em Gálatas, não herdarão este sacerdócio real messiânico, exceto os que passaram por Cristo. Ele disse, eu sou a porta. Eu fiz esse resumo para não me perder, né? Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há, veja, judeu nem grego, servo nem livre, macho nem fêmea, porque todos vós sois em Cristo, em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Esse texto é maravilhoso, Gálatas 3, 26 e 29. Leiam Gálatas, porque ela faz essa distinção bem expressiva, né? A igreja, quando você vê um judeu messiânico, cristão, não podemos mais separar ele. Não podemos mais separar grego, judeu, livre, macho, fêmea, não. Porque a igreja é a igreja de Jesus Cristo. Engraçado é que, para fins de herança da promessa, é uma coisa só. Mas Deus mantém a identidade dos judeus. Mesmo no reino milenar de Cristo. É por isso que diz que a igreja, vai julgar as 12 tribos de Israel. Mostrando que a supremacia da igreja em face da casa de Israel, da casa de Jacó. A igreja tem uma supremacia, sim. Nós não estamos falando daqueles judeus messiânicos, porque os judeus messiânicos são a igreja. Estão lá com Cristo reinando. Nós estamos falando dos que foram poupados no milênio. Não é? Aí sim tem distinção, porque existe uma hierarquia aí, né? No reino de Cristo. Não sei se eu estou sendo clara. Gálatas 6, 15, 16 diz, porque em Cristo Jesus nem circuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser nova criatura.
né? Quando em Cristo, uma nova criatura. E todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Veja, aqui dá até a entender também que mesmo dentro da igreja, a identidade de Israel vai ser mantida, né? Mesmo dentro da igreja. E com relação a Israel, que foi apenas poupada, uma hierarquia. Então vamos ver outro texto aqui, Gálatas 22, 26. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? Porque essas duas são as 2 alianças. Veja, aquela história das 2 casas de Israel, que depois eu vou falar sobre elas para vocês, se Deus quiser. Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, né? Que representa a lei, né? Que é Agar. Ora, esta é Sinai, o Monte Arábia, que corresponde a Jerusalém atual. Tem outro texto aqui, que é Apocalipse 11, que fala que essa Jerusalém atual... Deixa eu pegar aqui. Quando eu achar, eu leio para vocês, porque senão vai atrasar aqui. Então, quem corresponde a Jerusalém atual, que existe, pois é escrava com seus filhos, mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. A Jerusalém que é de cima é aquela Jerusalém formada a partir de Cristo, aquela que creu em Cristo, entendeu? E a de baixo é aquela que está sob a lei, a de hoje, a escrava. Pronto, a Jerusalém atual hoje é escrava, né? Porque não conhece a Cristo. Nós sabemos que existe hoje poucos judeus, pouco mais de 20 mil, 30 mil judeus messiânicos em Jerusalém. E 200 e poucos mil, sei lá, eu até fiz uma continha aqui, não sei onde foi que eu botei, 350 mil espalhados pelo mundo, judeus messiânicos. E 20 a 30 mil judeus em Jerusalém. Então vamos lá. Achei. É 11:8. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Veja, Sodoma e Egito, correspondendo à escrava, né? A escrava de pecado, né? Onde o nosso Senhor Jesus o nosso Senhor também foi crucificado. Então, as 2 alianças estão aqui. Jerusalém hoje representa a escrava atual, né? E aquela celestial é aquela que criou em Cristo, assim como Abraão, né? Que anteviu a salvação de Cristo. Então, essa foi a Jerusalém descida. Então, vamos agora ver, né? O trabalho de Jesus no retorno do povo judeu à sua terra. Não faz sentido, ele estabeleceu o reino e as nações todas espalhadas, ele vai reunir tudo. E vários textos mostram isso, né? Eis que os trarei. Deixa eu fazer assim, aumentar esse texto aqui. Vamos lá. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, entre as quais haverá cegos e aleijados. Veja, os trarei da terra do norte, grávidas e as de parto juntamente, em grande congregação voltarão para aqui. É porque haverá um grande êxodo, né? Uma grande dispersão. Até no momento em que Jerusalém for atacada, eles fugirão, né? Fugireis como no dia de Uzias. Inclusive, um texto maravilhoso que eu vou ler é de Zacarias 14, que fala sobre isso. Então, aqui é o retorno deles, né? Grávidas e as de parto juntamente, em grande congregação, voltarão para cá. Virão com choro e com súplicas, os levarei. Guiar-lo-eis por ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque eu sou eu sou um pai para Israel. E Efraim é o meu primogênito.
Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai às ilhas longínquas, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como pastor ao seu rebanho. Jeremias 31, de 8 a 10.